Aleluia. Mais alguém? Por que é tão importante testemunhos? Para ver o que Deus está fazendo no meio dos seus jovens, no meio da sua igreja. Se a gente não tivesse nenhum testemunho aqui, o ano que vem não ia existir mais nem atitude. Por que nós iríamos estar aqui, sendo que Deus não iria manifestar, não ia fazer nada na vida de ninguém aqui? Quem crê num Deus que opera milagres? Quem crê num Deus que cuida da sua vida? E quem crê que esse Deus que está cuidando de você em 2016 vai estar com você a todo tempo? Mas eu quero te perguntar algo nessa noite. Esse mesmo Deus que você falou que você crê, que você quer caminhar, o que você quer realmente dele? O que você quer de Deus para 2016? Você já parou para pensar isso? Porque eu acho que no momento que eu falei da cartela, você deve ter parado para pensar assim: eu preciso acertar minha vida, eu preciso de comprar um carro, eu preciso de comprar uma casa, eu preciso isso, quero arrumar um namorado, quero casar. Eu sei que você deve ter pensado 1 milhão de coisas para colocar. Mas o que você espera realmente de Deus? Dele? Porque isso tudo Ele pode te dar. Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabe o que Deus espera de você? Em 2016? O que Deus espera de você? Porque nós entramos numa campanha dessa e a gente vai pedir: Deus, eu quero isso, quero aquilo, 2016, meu ano abençoado, meus 10 melhores anos do mundo. Mas aí Deus se volta para você e fala assim: filho, agora eu quero algo de você. Qual é a sua reação diante de Deus sobre isso? Aí que está, né? Então essa é a nossa palavra de hoje. É sobre esse assunto que eu quero falar, curtinho. Atitudes que temos que ter em 2016 para andar com Cristo. Quem quer andar com Cristo? Quem quer realmente andar com Cristo? Dá um glória a Deus bem forte. Então eu vou pregar, eu quero ver se você vai realmente falar isso no final. Abre a sua palavra no livro de João, capítulo 3. Fala assim para o jovem que está do seu lado: dorme não. João, capítulo 3. João, capítulo 3 fala sobre Jesus instruindo Nicodemos. Quem quer ser instruído pelo próprio Jesus aqui? Levanta a mão. Eu quero, já pensou? O próprio Cristo me instruindo, me ensinando. Olha, vamos ver o que Cristo fez com Nicodemos aqui. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. No começo aqui Nicodemos fala assim, vai até Cristo Jesus, e ele fala assim: Jesus fazendo sinais miraculosos, sinais e prodígios, algumas traduções falam. Mas por que Nicodemos falou isso de Jesus? Deixa eu falar algo para vocês. Os principais dos judeus, que é citado no versículo 1, eram os caras mais estudiosos da época. Entre os judeus, eram os caras que tinham toda a sabedoria, eram os caras que mais estudavam a Bíblia, os pergaminhos, o Velho Testamento, sabia de tudo da palavra. Era inquestionáveis discutir com um cara desse. Porém, ele vê um cara que não sabe de onde apareceu, que todo mundo ouve falar, um tal de Jesus, e começa a fazer coisas que nunca foi visto. Curar enfermos, mandar pessoas se levantar, pessoas paralíticas, alimentar multidões, expulsar demônios. Ele, bem estudado, falou: não tem como fazer isso sem ser Deus. Então esse cara que chegou também é de Deus, só pode ser. Nicodemos, não muito bobo, falou: eu vou me instruir
com esse cara. Olha no verso 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos parar aqui para pensar. Nicodemos faz uma pergunta assim para Jesus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: mestre, verso 2, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus do nada vira para ele e fala assim: ó, aquele que não nascer de novo não pode vir a mim. Tem nada a ver com a história que Nicodemos começou. Nicodemos já estava falando ali, ó, ele estava querendo certificar se era Jesus. Nicodemos nem perguntou para Jesus: eu quero ir até você. Jesus já falou: ó, se quiser vir a mim, tem que nascer de novo. E Jesus já está falando assim, ó, para vir a mim, tem que ter princípio, tem que ter ordem, tem que ter organização. Olha o que ele fala aqui, Jesus, para ele: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, agora ele fez de desentendido aqui, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Ele já entrou. Olha o que o homem sábio faz, olha o que a sabedoria humana faz. Pode uma criança nascer de novo? Se ele viu um Jesus que cura, que libertava, que fazia tudo aquilo, e ele fala algo, ele já pensa assim: não, mas isso é impossível. Ué, mas se ele está vendo um cara fazendo um milhão de coisas impossíveis, aí ele, numa conversa simples, ele fala algo que é impossível. Primeira coisa que o sábio fala: ah, mas isso não pode acontecer. Mas Jesus, mais esperto do que todos, fala assim: o que em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus já mudou também, estava começando a mudar o assunto aqui. Fala assim: Nicodemos, é nascer de novo. Só que tem que nascer de novo no Espírito. Não é o nascer de novo barriga. E Jesus mata ele de uma vez aqui, falando aqui, ó: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento, presta atenção nisso, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Quem sabe a direção que o vento está, se não tiver com papel na mão? Como é que chama aquele negócio que indica a direção do vento? Biruto, catavento, biruto. Se você não tiver algum objeto na mão, alguma coisa que indica a direção do vento, você consegue ver a direção do vento? Você sabe de onde ele veio? Você sabe de onde ele vai? Mas olha o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala: assim é todo aquele que nascer do Espírito. Já pensou isso? Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Quem já foi batizado no Espírito Santo? Você está indo, você sabe para onde você está indo, para onde você não está indo, para onde está indo, para onde vai? Está acontecendo isso na sua vida? Ou você sabe: não, eu estou nesse caminho, eu estou aqui, eu sei para onde eu vou? Falei: mas o que você quer dizer com isso? Porque quando você nasce do Espírito, a sua vida não é mais a mesma. Por isso que o termo é usado, nascer de novo. Você não vai ser mais a mesma pessoa em nenhuma circunstância. Nenhuma. É nascer de novo. Por isso que Jesus usa esse termo. Então, quando você nasce de novo, você cria uma característica nova, um caráter novo. Sabe, eu entrei na igreja, me converti, fui batizado em línguas. Isso não é um princípio, não, você ser batizado em línguas, não. Mas você nascer, receber o Espírito de Deus. E o que acontece? Não, eu entrei na igreja, mas eu mando na minha vida. Mas Deus está falando aqui que aquele que nasce do Espírito não sabe nem para onde vai, o que vai fazer. Por quê? Porque é o Espírito que vai passar a te controlar, Ele que vai passar a te guiar. Se você estiver no remo, se você estiver no controle, está errado. Fala assim para o jovem que está do seu lado: deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa Jesus controlar a sua vida a partir de hoje. Vamos continuar aqui. Nicodemos perguntou: como pode isso?
Ele também não estava entendendo nada. Eu falei, mas que história é essa? Nascer de novo espírito? Que espírito que é esse? O que é isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas que eu falo? Jesus já, tipo assim, ó, você é sabichão? Você sabe tudo? Por que você não está compreendendo aquilo que eu estou falando com você? Você não se acha o dono da palavra? Você não acha que quando você vem uma vez no culto na semana está bom? Que eu leio a Bíblia uma vez por mês está bom? Você é entendido, você consegue suportar o pecado, você consegue suportar as tentações? Quando eu falo com você, por que você não está entendendo? Sendo que você sabe tudo. Ele estava falando isso para Nicodemos. Você é tão sabichão? Olha aqui, em verdade te digo, verso 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. O que aconteceu dos testemunhos aqui? Quando você chega lá fora e começa a falar para um jovem: olha, todos sabem, tem um grupo de jovens lá, e assim, é muito legal, eu gosto. Mas e daí? Você está me falando desse Jesus, mas o que aconteceu até hoje lá? Olha, o que eu posso te dizer é que um jovem aconteceu isso, outro jovem aquilo, um jovem foi curado, um jovem foi livrado. Deus realmente está naquele lugar. Nicodemos viu isso em Jesus. Que coisas aconteciam através dele. Você só vai conseguir conquistar alguém da sua família ou alguém próximo a você para Jesus a partir do momento que a pessoa vê que Jesus está fazendo coisas através de você. Agora eu quero te falar o porquê. Verso 13. Verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crestes se falar das coisas celestiais? Jesus fala aqui: se você não está entendendo aquilo que é natural, como você vai entender o mundo espiritual? Fica um endemoniado aqui, começa a rodopiar aqui para todo lado. Você está entendendo ali, nossa, não está entendendo, o que está acontecendo? Está endemoniado. Mas e agora? Se você não está nem entendendo o que está acontecendo ali, quanto mais você vai entender como se expulsa. Um exemplo. Jesus estava falando assim para Nicodemos: não adianta eu te explicar agora, sem você nascer de novo, porque você não vai entender. Não adianta eu te repreender agora, você não vai entender. Primeiro você nasce de novo. O que Jesus quer nos trazer com essa lição? Primeiro, você decida viver uma vida para Cristo. Depois, Ele vai aperfeiçoar você, porque você não vai entender aquilo que Ele vai te falar e a missão que Ele vai te dar. É tempo de buscar. É tempo da gente pegar em Cristo Jesus, aprender mais dele. É tempo da gente comer a palavra. Verso 14. Verso 13. Se ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler junto o verso 16. Lê junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falava assim para Nicodemos: Nicodemos, nasce de novo, aceita Cristo, aí eu vou te explicar mais coisas, vou te ensinar mais coisas. Só que mesmo assim, muitos não entendiam, e no nosso tempo, muitos não entendem, até hoje. Aí Jesus fala assim: é preciso que uma cobra seja levantada no deserto, na época de Moisés, que é em forma de um cajado, que era em ouro, para as pessoas crerem aquilo que Jesus estava fazendo. Tem a parte da serpente lá também, tem várias coisas que Moisés fez. As pessoas tinham que ver para crer. Mas hoje você não vê. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, Ele nos mostra. Mas o que acontece? Enquanto a pessoa não aceitar Cristo verdadeiramente, não vai conseguir tirar a tapa dos olhos dela. Então não adianta. Aonde entra o meu papel nisso já? Aonde entra o que Deus quer de mim em 2016? Verso 17.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, no entanto, vive de acordo com a verdade. Repetindo o verso 21. Quem, tem uma vírgula, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Cristo falava assim para Nicodemos: Nicodemos, por isso eu vim. Porque mesmo aquele que não acreditasse, ele viria eu pagando o preço por ele, para que ele acreditasse. E é essa a nossa missão como evangelistas, como filhos de Deus, como chamado que Deus deu para nós, como ministério Atitude, como cada um de vocês tem. Pregar o evangelho é isso, você levar aquilo que Cristo fez na cruz, para que aquela pessoa possa ver. E hoje, Deus falando, eu meditando sobre a palavra, estava lá em Ribeirão numa reunião, e uma pessoa falou assim, estava comentando, que Jesus pagou um preço, e estava falando sobre os fontes nos lares, sobre as reuniões que tem nas casas, e que certo dia, ele falando com um homem, o homem falou assim: mas Jesus fez isso por mim mesmo? Ele pagou esse preço? O homem não sabia. Ele ficou admirado: eu quero aceitar isso. Já pensou? Jesus foi açoitado, foi castigado, foi cuspido, pregos na mão, nos pés, todo o seu pecado está sobre ele. Quando você lança, até hoje, você lança, Deus perdoa. Ele fez tudo isso por você. Você quer conhecer Jesus? Esse é Jesus para você, aquele que veio para salvar, e para aquele que crê, fosse salvo. Quem crê em Cristo Jesus aqui? Então você é salvo. Você é salvo. Mas Jesus fala aqui no finalzinho, que é aquilo que muitas vezes nós não entendemos. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele é o evangelho, ele é o amor. Ele veio trazer ele mesmo, ele veio pregar sobre ele mesmo. Só que com maior humildade, ele conseguiu fazer isso, nunca colocando um eu na frente, sempre colocando: eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sempre se colocou na posição de filho. E Jesus, fazendo isso, mostrava para as pessoas que ele veio realmente para ajudar. E quem é Jesus para você? O que ele fez para você já nessa vida? No final ele fala sobre uma questão da luz. Tem pessoas no mundo cristão que faz a obra de Deus, de certa forma. É o que está falando aqui, no verso 19. Verso 18. Não, 19 mesmo. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que acontece? Tem pessoas que praticam o mal, porém, de certa forma, elas fazem o bem para as pessoas, elas fazem o bem para a humanidade. Por que essas pessoas não vêm para a luz? Porque na hora que ela vem, ela vai ser reprovada. Gente, põe uma coisa na sua cabeça: de gente boa, o inferno está cheio. Está cheio, e vai encher mais ainda. De gente, talvez que foi ruim a vida inteira, mas aceitou aquele que veio pagar o preço por ele, está cheio o céu. Nossa, então é assim a vida? Não é que é assim a vida. Uma pessoa veio fazer o que para você então, aqui na terra? Por que ele teria que descer? Eu tenho que viver na luz, porque quando eu vivo na luz, aí eu saio para fazer evangelismo igual ontem, as minhas obras são aprovadas. Quando eu venho aqui na igreja buscar Deus, venho buscar a presença dEle, eu sou aprovado, eu entro na presença dEle. Mas quando eu sigo um caminho mau, eu venho na presença de Deus, a pessoa acha que ela está na presença de Deus, mas na verdade ela não está. Converte os seus caminhos. E é nessa luz que eu quero finalizar agora, falando algumas teses para vocês.
Abre lá em Mateus capítulo 4. Enquanto você abre, fala para o jovem que está aí do seu lado: vem para a luz. Acorda. Dá um chacoalhão nele aí, acorda. É para acordar de verdade. Não é para acordar para ir para a luz, é para acordar na palavra. É para prestar atenção. Mateus capítulo 4, verso 18. Eu fiz uma pergunta: quem queria ser discípulo de Cristo? Foi isso que eu fiz? Que pergunta que eu fiz no começo? Quem queria viver para Cristo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta: quem quer ser discípulo de Cristo? Levanta a mão. Oh, glória. Aleluias. Verso 18, capítulo 4. Ainda Jesus, junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Verso 19: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Jesus estava chamando. Se Jesus entrasse aqui e falasse: ó, vinde após mim, que eu vou te fazer pescador de homens, quem ia falar? Eis-me aqui, Jesus. Oh, glória a Deus. Verso 20: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram as redes e seguiram. Era o trabalho deles, era a vida deles. Deixaram tudo, imediatamente seguiram a Cristo. Quem respondeu essa pergunta que eu fiz? Está preparado para fazer isso? Deixar tudo? Tudo. Família, trabalho, casa, tudo. Você está preparado para fazer como os discípulos fizeram? Você está preparado? Eu falei que a pergunta ia mudar, a resposta ia mudar. Então eu tenho que deixar tudo para viver para Cristo? Não, não é bem assim. Que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Esse tudo é você entregar, como falou na parte do vento lá, que quando você aceita Cristo, o Espírito de Deus é sobre você, e você passa a ser guiado. Para aqueles homens, era o chamado deles, deixar tudo e seguir a Cristo, porque Cristo ia instruir eles o máximo que Ele podia. Talvez você tenha esse chamado, talvez nós temos missionários aqui no nosso meio, talvez nós vamos ter pastores que vão embora, servir a Deus lá na Europa, na Ásia, talvez nós tenhamos aqui, talvez esse chamado queime em você, mas Deus tem um chamado individual para cada pessoa, e em 2016 Ele tem algo para você fazer para Ele. Ele tem muita coisa para fazer para você, mas Ele também tem muita coisa que você faça para Ele. E muitas vezes nós vivemos de egoísmo. Até hoje nós só pedimos: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero uma guitarra nova, eu quero um carro novo, eu quero estar na igreja, eu quero estar na sua presença. Aí Deus fala, você sai lá fora, tem uma pessoa chorando, Deus só fala: dá um abraço nele. Ah não, Deus, eu tenho vergonha. Aí dormir, tem vergonha. De ganhar você não tem vergonha, de receber você não tem vergonha. Seguir a Cristo é você deixar Cristo viver em você. Quero falar algo para vocês. Cristo demorou 30 anos para começar o chamado dele. Durou 3 anos. Vários discípulos, vários milagres, aqui ó. Nesse momento, Jesus atribuiu um caráter dele. Jesus atribuiu algo em que os discípulos viram e falou assim: eu quero ser igual esse Jesus aí. É bom ser igual a ele. E para fazer aquilo que Jesus fez,
você tem que ser um imitador de Jesus. Ainda bem que Jesus não dormia. Não estou falando de você não. Ele dormia sim, ele era homem. Só que ele escolhia os momentos certos para dormir. Ele era humano, ele tinha fraquezas. Exato. Mas Jesus, ele tinha um caráter cristão. Ele tinha um caráter que era dele mesmo, no qual os discípulos viram, e todos os discípulos se assemelharam a ele. Quando Pedro negou Jesus lá no Sinédrio, a mulher olhou imediatamente e falou: você não é um daqueles que andavam com Cristo? A mulher não falou porque viu, estava escrito Jesus igual nós usamos hoje, pulseirinhas, camisetas, porque viu a luz, que eu falei para vocês, viu o espelho de Jesus neles. E é isso que Jesus quer de nós em 2016, ser imitadores dele, viver para ele e viver igual ele viveu. Aí você está fazendo o que Pedro e os discípulos fizeram, largar tudo. O que é largar tudo? Largar aquilo que você acha que você deve fazer, aquilo que você acha que manda na sua vida, e deixa Cristo mandar na sua vida em 2016. Aí você vai entender o que é viver para Cristo. Se Cristo fala para a direita, você vai para a direita. Se falar para a esquerda, você vai para a esquerda. E nós vamos viver em 2016 para Cristo totalmente. Nós vamos ser um grupo que vai ter a identidade de Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer ter a identidade de Cristo? Você quer sair daqui hoje e falar assim, ó, Jesus demorou 30 anos para... Ele ia na igreja, que era o templo, ele lia os pergaminhos, ele falava com os sabichões, ele estava aprendendo tudo. Aos poucos Jesus foi atribuindo o caráter dele. E é isso que vai acontecer com você, não é? Ó, agora eu tenho o caráter de Cristo. Aí você chega lá fora: não faz isso, eu sou igual a Cristo. A pessoa brinca com isso: não brinco assim, eu sou de Cristo. Vai jogar bola? Não jogo bola. Cristo não jogava bola. Vamos assistir um filme? Não, é um filme legal, é um filme de suspense. Não, Cristo não assistia filme, não tinha televisão. Não é isso. Cristo não é assim. Mas você ter o caráter de Cristo é as pessoas olhar para você: essa pessoa é diferente. Posso falar? Chegou um menino lá na loja, a Ellen contando pra gente. Ele chegou e falou assim: a Ellen estava ouvindo uma música, ele também era cristão. O que ele falou mesmo? A frase certinho? Qual que foi a frase certinha que ele falou? Continua assim que você vai se dar bem na vida. Ela ficou assim parada: o que esse menino está falando? Nem conheço, o que é, o que ele quer? Nós estávamos lá em Ribeirão. Eu estava assim, estava mais ou menos. Aí eu entrei numa padaria para pedir uma informação, que nós ia na casa fazer uma visita. A mulher olhou para mim na hora e falou assim, ela estava me mostrando o endereço. Falou assim: ó, você vai na igreja? Eu falei: não, eu vou, mas agora não, eu tenho que fazer uma visita na casa do amigo. Por quê? Não, porque é perto de uma igreja, eu achei que você ia na igreja. Eu saí, eu fiquei assim, fiquei contente. Aí os meninos ainda falaram: ó, Jean, a luz está resplandecendo mesmo, a gente ficou na hora que você é da igreja. Aí eu olhei para Deus e falei: Deus, quanto tempo eu esperei para isso na minha vida? Quanto tempo eu esperei para ser reconhecido como Cristo? O tanto de cagada que eu tive que consertar na minha vida para um dia eu chegasse a isso. Tanto de coisa. Quantos anos passou para que eu pudesse um dia falar: eu sou verdadeiramente de Cristo Jesus, o que Ele manda fazer eu faço, se Ele mandar morrer eu morro, eu sei que eu sou dele. Aonde você quer chegar com Cristo? 1 Coríntios capítulo 11. Jesus veio, viveu, treinou os discípulos e falou: agora vai, sejam os meus imitadores, pregai o evangelho, ide e cumprir o evangelho a toda criatura, faz aquilo que eu ensinei para vocês, entra de casa em casa, se tiver necessitado ajuda, dá comida, abraça, ama, aquele que estiver enfermo coloca a mão. Jesus foi falando para os discípulos: ó, é assim, constitui as igrejas, constitui os ministérios. Depois dos cultos, na hora que acabar, eu imagino Jesus falando para eles, gente. Eu imagino Jesus falando agora, ó, gente, depois, quando eu falo para vocês isso aqui, ó, depois nós vamos reunir ali, conversar, vamos reunir lá na casa do fulano de tal, lá na casa dela segunda-feira. Quando nós está lá, o que vocês acham que é o nosso assunto?
Igreja. Nós não sabemos falar de igreja. Eu chamei um casal esse dia, passei, eu falei, ó, vamos sair, mas não vamos falar de igreja. Mas não tem como, não vai falar, porque a nossa vida não é igreja, parede. Isso aqui é parede, isso aqui é pedra, isso aqui é material, isso aqui vai ficar. Mas a igreja somos nós. Eu tenho que viver a igreja. Não viver na igreja, viver a igreja. E a igreja é Cristo. Entenda isso. Não viver o tempo todo. Não, ó, eu quero viver para Cristo agora. Ô Jean, empresta a chave da igreja que eu vou lá 3 horas da tarde, que eu tô com uma folguinha, aí você vem orar. Ô Jean, você me empresta de novo 9 horas, que eu preciso lá orar na igreja. Ô Jean, ó, o que você acha? Eu vou vir no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vou descansar só sábado à tarde. Tá certo? Não, tá totalmente errado. Você tem família, você tem que estudar, você tem um monte de coisa. Viver a igreja é você ser a igreja onde você estiver. Nós não era a igreja lá em frente da praça, onde? Falando, ó, nós somos a igreja de Cristo. Estamos aqui para proclamar o evangelho. Estamos aqui para anunciar Ele. Isso é ser a igreja. Mas lá, olha que Paulo fala que é interessante. Vamos ler no verso 31 aqui, do capítulo 10 de 1 Coríntios. Fala assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quando nós reunimos, fazemos para a glória de Deus. Vamos comer um churrascão lá amanhã, segunda, é para a glória de Deus. Estamos ali reunidos, todo mundo junto. E a glória de Deus mesmo, na hora que sai aquela carninha, fala, ô, glória de Deus, né? Você dá aquele glória de Deus bem forte e fala assim, ô, gente, eu vou falar para vocês. Não sei se é o próximo Cornélios, então eu vou combinar com o Murilo. Nós vamos tudo no Nori tomar torre. Quem quer tomar torre no Nori comigo? Só 2, torre de Guaraná. Nós vai chegar lá, nós vai falar assim, ó, desce as torres aí, de Guaraná. E se não der, nós vai fazer o mal, vai falar, não, por quê? Vocês podem dar cerveja, nós quer Guaraná na torre, fica mais geladinho. Nós vai invadir aquele Nori lá e nós vai fazer um Cornélios lá, um evangelismo, e vai só, chega mais. Aí nós vai fazer um cartaz assim, ó, eu não preciso beber para ser feliz, eu preciso de Cristo Jesus. Nós vamos fazer isso. Verso 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas os que de muitos, para que assim se possam se salvar. Paulo estava falando numa carta aqui para a igreja, olha, eu tento agradar a todos. Gente, não tem como agradar todo mundo. Mas Paulo falou assim, eu agrado a todos. Em qual parte que Paulo estava falando? No levar o evangelho da salvação. Ele falava aqui, ó, eu agrado a todos, mas o de muitos, para que assim se possam se salvar. Paulo não fazia nada para ele sempre fazia para o outro. Ele entendia, e Jesus trouxe essa concepção, que quando eu faço para o outro, eu faço para mim. Quando eu faço para alguém, eu faço para a minha família. Eu recebo a bênção de Deus, eu recebo a proteção de Deus. Então pare de fazer para a sua própria vida. Pare de cuidar do seu próprio nariz. Cuida um pouquinho do nariz dos outros. Não é cuidar da vida dele, não. Fala, ó, você está errado, você tem que fazer. Não. Pega uma pessoa em 2016 e fala assim, ó, essa pessoa eu vou viver do lado dela. E você vai conversar toda semana com essa pessoa. Você vai conversar com ela toda semana. Você vai marcar encontros com ela. Você vai sair com ela. Você consegue fazer isso? E é isso que Paulo fazia. Paulo ia nas igrejas, ensinando o evangelho, corrigia quando tinha que ter sido corrigido. Ele fazia várias coisas, mas olha o que Paulo fala no capítulo 1 do verso 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo teve total convicção de falar assim, ó, imita eu, porque eu imito a Cristo. Que ousadia de Paulo falar isso. Você tem defeitos? Eu tenho defeitos? Pastor tem defeitos? Paulo tinha defeitos? Jesus tinha defeitos? Não. Olha o risco que Paulo estava tendo de ser julgado. Ó, me imita. Aí a pessoa começa a imitar, vê Paulo fazendo algo errado. Olha, Paulo, mas foi para te imitar, mas está fazendo coisa errada? Você pecou aqui? Eu vou te imitar agora? Não. Paulo falava assim, ó, eu sou humano, sou fraco, mas Deus me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Mas naquilo que é de bom, você
copia eu. E é isso que eu falo, eu já falei uma vez esse ano, gente, o que tem de bom em mim, na Vânia, vocês sugam tudo, o que tiver de ruim, vocês largam e deixam de lado. Não faz. Nós somos falhos, vocês vão ver nós errar muito ainda. Vocês viram de uns tripulia com a Vânia ali, eu falo, em casa não é conversa, em casa não, vai conversar agora. As meninas ficam todas assustadas assim, olha, eu nunca vi o Jean e a Vânia brigando assim. Realmente, nós resolveu depois de dois segundinhos, né, amor? Toca aqui, amor. Deixa no vácuo. Mas nós sabemos resolver. Às vezes ela fica brava que eu brinco assim com ela, que eu faço isso, mas nós são às vezes falhas, defeitos. Mas e as qualidades? Aquilo que Cristo está nos aperfeiçoando a cada dia. Até que chegar um dia que você vai falar assim, nossa, é difícil achar um defeito. Eu vou chegar lá. Um dia eu vi um bispo falando assim, gente, eu conheço o apóstolo desde 1900 e lá. Para não falar a idade, ele falou. Mas, hoje, ele é um homem tão íntegro, que é difícil ver erros nele. Ele tem, mas é difícil. Quem quer chegar nessa posição? Quem quer chegar na posição e falar assim, quase não vai se achar erros em mim? Porque Cristo vive de tal forma na minha vida, que não vai se achar erros. Olha que bênção. O que é isso, gente? Aí, Jean, eu erro todo dia. Vou falar umas teses assim para vocês. Quem quer ser imitador de Cristo, vou falar a última vez, não, penúltima, que eu vou falar no final. Quem quer ser imitadores de Cristo Jesus em 2016? Então nós temos que tomar algumas atitudes para começar a viver para Cristo. Primeira delas, quero ver se Cristo iria fazer isso. Agora vocês podem falar. Brigar com alguém nas redes sociais. Tudo coloco nas redes sociais. Eu conto minha vida nas redes sociais. No WhatsApp eu coloco os perfis daqueles que mais me agradam. É só até aqui. Gente, o que acontece? A vida de vocês está nas redes sociais. Tem vezes que eu vou aconselhar jovem. Uai, Jean, mas quem te contou o Facebook? Ah, mas eu não contei para ninguém, eu escrevi lá ontem, eu vi. Mas eu apaguei, mas eu vi. Gente, Facebook está falando quem vocês são. Não é Cristo que está falando quem vocês é, o Facebook. Eu briguei com alguém, eu coloco. Eu estou feliz. Tudo bem, gente, você pode colocar, expressar status. Mas a pessoa está falando tudo. Estou indo dormir. Acordei. Estou indo almoçar. Estou indo trabalhar. Estou feliz. Estou triste. Partiu. Partiu para onde? Gente, todo mundo vendo a sua vida ali. É errado, não estou falando que é errado, mas você está vivendo para o Facebook, você não está vivendo para Cristo. E por que eu quero falar isso? Porque tem pessoas que estão colocando coisas no Facebook como indiretas. Direta para alguma pessoa. Esse dia eu vi um menino. Eu vou falar, Vitor. Não posso citar nome não na pregação, nem pode fazer isso. Eu falei, Vitor, você colocou um negócio lá, foi uma indireta para uma pessoa. Ah, foi, mas é uma indireta, assim. Falei, então você tira aquilo lá logo, pelo amor de Deus. Eu que sou de fora, eu percebi, imagina a pessoa vai se machucar. Nós estamos marcando pessoas através das redes sociais. Jesus faria isso? Aí, WhatsApp, Facebook. Eu tiro a camisa, os homens, né? Eu sou o espelho do Senhor. Você acha que Deus ia ter um corpo que você tem? Misericórdia, pelo amor de Deus. Corpo feio desse. Eu sou a raridade do Senhor. Tem gente que está levando tão a sério o espelho do Senhor. Gente, não estou falando que você não pode tirar uma foto sua e falar, hoje eu acordei de diferente, eu acordei disposto, colocar uma mensagem. Hoje, correndo aqui no parque, adorando a Deus. Não, pode. Mas o problema é que está aqui, se exibindo. Aí a mulher, ela vai tirar uma foto, né? Ela está aqui. Ela vai tirar. Gente, eu não estou brincando. E se vocês acham que eu estou brincando e falam, gente, eu quero o quê? Prova, eu salvo as fotos. E mostra aqui, se vocês me permitirem. A mulher faz assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que aí, ela faz assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Manda biquinho, né? O decote aparecendo, o biquinho. O homem olha aquilo lá, filho, ele fala assim, ó. Eu vou me fortalecer nisso aí.
Eu acho que ela está querendo ser fortalecida. Cristo faria isso? Existe pessoa assim? Gente, eu preciso excluir meu Facebook. Tem umas pessoas que estão pondo umas fotos que, tipo assim, muitas, assim, eu adiciono todo mundo como forma de evangelismo, mas tem hora que parece cada foto que eu falo, misericórdia. Está amarrado, queima, não o meu celular, queima a foto da pessoa, queima o notebook dela lá, queima... Gente, redes sociais, está matando. Nós temos que ter uma atitude diferente nas redes sociais, aprender o que postar. Oi. As caras, velho. Eu não estou falando de você, não. Eu não vi essa foto. Mas, você quer dar de exemplo? Você quer dar o exemplo? Como assim? Oh, não. Quer mesmo? Mas, tipo, não, mas não é pra você ter, não. É só mostrar. Mas qual a intenção? Nenhuma, não é pra mostrar. Ah, não é? Não, é só pra você ver que serve pra mim. Não faz planos, faz a resposta. Amém. Deus está falando, gente. Vai te contar que aquele escuta assim, que Deus está falando, levanta a cadeira, fala, oh, glória a Deus, agora está falando, né? Deus está falando, Deus está curando. Gente, redes sociais, não brinca. Tá cheio de pedófilo, tá cheio de cara safado, tá cheio de cara maníaco, que vê uma foto que apenas está fazendo um biquinho e fala, nossa, que biquinho sensual. Fazendo um biquinho, mandando um beijinho. Gente, cuidado. Ser a semelhança de Cristo não é você cantar, eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor, não. Ser a imagem de Cristo é você ter o caráter de Cristo. O seu Facebook está com o caráter de Cristo? Está convertido? Ou você vai converter na hora que você chegar em casa? Próximo. Aprender a ouvir nossos líderes, nossos conselheiros. Parar de ficar contando nossa vida para todo mundo. Você já conta no Facebook. Como mais não se bastasse, você já conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro. Tem jovem que vem falar comigo, já, eu fiz isso, fiz aquilo, foi assim, tá, fica lá só ouvindo, né? Tá, não, fala mais. Não, aí tal dia aconteceu isso, tal, aí eu saí com a fulano de tal, aí aconteceu. Não, pode continuar falando, não estou ouvindo nada. Estou aqui, na hora que ele acaba, eu já sei de tudo. Mas como? Facebook, 3 pessoas vieram me contar e viram 3 versões diferentes. Eu só queria ouvir a sua para ver qual que batia mais. Gente, acontece. Preserva a sua vida. Se você conversa com seus líderes, conversa só com ele. Se você tem amigos que é conselheiro seu, conversa só com eles. Não sai contando para todo mundo, não. Você erra, principalmente os erros. E beijei aquele gatinho. Conta para todas as meninas da igreja. Olha, que é isso? Deus está corrigindo no tapa. Gente, Deus, você conta para todo mundo. Você está contando o seu pecado para todo mundo. Que legal. Próximo. E outra coisa. Gente, não é por nada não. A gente está aqui para ajudar todo mundo. O que vocês precisarem, pode chegar nos seus líderes, eu e a Vânia, qualquer líder da igreja, né? Só que se você chegar para perguntar alguma coisa, pensa bem. A autoridade que Deus coloca na terra, ela é instituída. O Jean não chegou e falou assim, Deus, estou aqui, se quiser pode me pôr de líder. Pode pôr aqui, não pode nada. Tem dia que eu brinco com a Vânia porque eu tenho que vir na igreja, tem vezes que eu brinco com ela porque ela tem que vir, mas não se entende. Eu decidi viver para Cristo, e ela também. Mas tem momentos que Deus coloca nós para ajudar, e eu vou ajudar no que eu puder, e às vezes não é nem eu falando, é o Espírito de Deus. Porém, é sempre o Espírito de Deus, né? Ele que me controla. Um jovem chega para mim e fala assim, Jean, preciso de uma direção assim, o que eu faço? Eu falo, a Bíblia fala assim, então segue isso, porque a Bíblia fala. Beleza. Aí ele chega em mim de novo, Jean, eu fiz diferente, tal, deu errado. Jumento, deu errado? Não bastava eu te falar, a Bíblia falar, o Espírito falar, deu errado, você tem certeza que deu errado? Mas o que você fez de errado que deu errado? Quando vocês virem
conversar com o líder, aquilo que ele fala, cata, ou não vem falar. Porque, tipo assim, o jovem já vem formalizado. Ó, eu quero fazer aquilo, mas eu não sei se é certo. Mas eu não sei se eu vou perguntar para o líder, porque se ele falar que é errado, mas eu quero fazer. Ah, mas eu aprendi que eu tenho que perguntar, então eu vou perguntar. Líder, é o seguinte, tal coisa é errada? É sim. Não, só que ele está na cabeça, ele quer fazer. Ah, então tá. Então beleza. Valeu, líder. Ó, te amo, líder. Nossa, ó, se fosse você na minha vida. Quando vê, me liga. Ó, líder, é o seguinte, eu errei. Ah, é? Nossa, que benção. Então vem cá, vamos ver o que nós vamos fazer de novo. Aí lá vai, a gente vai ter o amor de Cristo, né? Nós vamos, pode errar tanto você quiser, nós vamos ajudar. Mas, você já estava na cabeça que você queria pecar. Você veio, desrespeitou uma ordem do líder, pecou 2 vezes. Simples. Ainda desacatou a autoridade. Desacatou não, pode. Olha, o culto hoje tem exemplos ainda. Gente, é uma cura, ó, tá demorando mesmo, hoje vai demorar, último culto do ano, vocês esperam. Nós vamos fazer uma limpeza, porque dia 16, nós vamos estar preparados, nós vai estar olhando todo mundo aqui, não vai existir ninguém aqui. A única pessoa que deve aparecer aqui dentro dessa igreja é Cristo Jesus. Amém, igreja. Isso que o Jean está falando, realmente é batata. Isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu cheguei, vim aqui na igreja, conversei com o pastor Zé Roberto, que eu estava fechando um negócio da compra de uma escola. Cheguei para ele e falei assim, pastor, eu estou comprando uma escola assim, 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 o valor é alto. O que o senhor acha? Ele olhou para mim e falou assim, olha, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Mas pastor, eu acredito que vai dar certo. Não é um bom negócio. O que aconteceu? Eu fechei o negócio. Para resumir para vocês, 2 anos depois eu perdi 70 mil. Se eu tivesse ouvido o que ele falou, eu poderia ter investido em uma outra coisa com a direção de Deus. Mas não, eu queria fazer aquilo que eu queria fazer. Eu pedi a opinião dele, e ele falou, e eu fiz o contrário. Depois, até hoje, eu não cheguei para ele e falei assim, pastor, eu devia ter te ouvido. Eu não falei isso para ele, porque eu acho que não tem nem cara para falar isso para ele. Mas, fica a dica. Isso daí, realmente, quando a gente chegar e pedir a opinião, porque a nossa liderança, eles têm a direção de Deus. Se você pede, eles não vão chegar e falar assim, eu acho que é isso. Eles não vão falar isso. Eles vão falar o que Deus quer falar, porque Ele é o canal de Deus para a gente. Então, perguntou, ouviu, mesmo que seja contra a tua vontade, faça. É só de palma. Quanto foi mesmo, Marcelo? Qual o valor mesmo? E aí? E aí? E aí? Quer um exemplo melhor que esse? Gente, não é que é só, não, tem que fazer tudo que o Jean mandar, tem que fazer. Não, gente. Se vocês vêm pedir ajuda, então deixe ser ajudado. Se você não quiser pedir ajuda, se você está formado a tua opinião, faça. Se der errado, nós ainda estaremos aqui para te ajudar. Cristo faria isso. Outra coisa, parar de ser inconstante na igreja. Ah, pastor. Ah, Jean, estou com uns problemas aí. Não vou na igreja não. Uai. Ah, sabe, tá difícil as coisas, sabe? Estou conseguindo buscar Deus. Uai. Aonde você busca Deus? Aonde Deus manifesta a glória? Não é na igreja? Aí, então, Jean, sábado até queria ir. Mas aí foi me dando um sono. Na hora que eu queria sair de casa, o que era o sono? Resistência. E o que a resistência faz? Como que você expulsa a resistência? Como que você tira essa resistência? Orando contra ela. O inimigo vem te resistir, vem a buscar a Deus. Mas eu não sabia disso. Que aí é um próximo tema aqui.
temos que ter uma atitude diferente em 2016. Temos que estudar mais a palavra de Deus. Temos que estudar mais a palavra de Deus. Temos que buscar mais a palavra. Temos que fazer estudo. Temos que aprender. Outra coisa. Ter objetivos e projetos. Ganhar credibilidade consigo e com os outros. Olha, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu quero fazer. Mas eu não sei quando. Você pergunta para o jovem. Acabou o terceiro ano, né? Beleza, e aí? Então já. Tô vendo aí que eu vou fazer o ano que vem. Aí beleza, não, que Deus te direcione. Até faço uma oração, não, vou pedir para Deus direcionar, né, tua faculdade, o que você quer fazer. Aí chega lá para fevereiro, já não sei ainda o que eu quero fazer. Não tem projeto, você não tem credibilidade nem com você mesmo. Você não tem credibilidade com você mesmo. Outra coisa. Precisamos ter mais compromisso em 2016. Culto é às 8, chegar às 8. Vou chegar às 8h30. Atrasos acontecem, chuva igual hoje, é difícil mesmo. Porém, chegar toda vez 8h30, gente, misericórdia. Começa a ter compromisso com você mesmo, é com Cristo, não é com o grupo que você tem. Outra coisa, se você falou que vai fazer alguma coisa, você faça. Não deixe as pessoas na mão. Outra coisa, preciso orar mais por mim e pelas pessoas que estão próximas de mim. Outra coisa, preciso murmurar menos. Prestar atenção no que sai da sua boca. A palavra fala que aquilo que sai da boca, ela é mortífera, ela mata. O que você anda falando? Quais palavrões? Na hora que eu vejo alguém falando palavrão, eu falo, opa, dá um tapa na boca aí, pelo amor de Deus. Não é para você não, mas eu prego, o povo acha que é para ele, não é para ele. E com essa rio eu não aguento aí. Gente, até em mim, eu vou te falar assim, às vezes não é que sai, eu falo, pai, misericórdia, perdão, saiu sem querer. Outra coisa, eu preciso entender o projeto de Deus na minha vida em 2016. Porque não adianta eu fazer projetos, fazer planos. Eu quero viver para Cristo, mas Cristo tem algo para você e você não entende o que Ele quer fazer. Eu tenho que buscar o projeto de Deus para a minha vida. Outra coisa, eu preciso viver o chamado de Cristo na minha vida. Outra coisa, preciso entender, nós precisamos entender quem somos. Eu estou finalizando, se o louvor quiser subir, acho que não precisa subir, não, vai tocar Santa Euforia, né? Vai lá, louvor, sobe lá. Louvor. Obrigado. Eu preciso entender quem eu sou. Gente, quando eu aceito ser de Cristo Jesus, pessoas vão passar a te odiar. Sua família vai passar a brigar com você. As pessoas vão passar a não te entender. Muitas pessoas vão separar de você, sair do seu lado. Em muitas circunstâncias, você vai querer fazer algo que seus amigos estão fazendo e você não vai poder. Mas eu tenho que entender quem eu sou. Eu sou de Cristo Jesus e pertenço a Ele. E eu quero falar algo para vocês essa noite, já partindo para encerrar. Todos os sábados, desde que eu assumi, eu estive aqui, que teve culto. Eu ainda comentei com a Vânia, não teve nenhum sábado que nós tivéssemos um compromisso no qual a gente precisaria não ir no culto. Aqueles compromissos que a gente teve, a gente poderia ir depois. Não teve nenhum sábado. Por quê? Porque eu entendo quem eu sou. E eu entendo que eu tenho que estar aqui. O máximo de sábados que eu puder. Quem você é em Cristo? O que você faz para Ele? Assuma essa identidade. Aí quando a pessoa fala assim, ô crentinho, você não vem mais do nosso lado, você não vai mais naquele churrasco que só tem cachaçaiada e putaiada, fala português claro, aí você vai falar, não vou mais porque eu sou de Cristo. Eu não vivo mais nessa roda porque eu sou de Cristo, porque me contamina. Assume quem você é em Cristo. Aleluia! Precisamos entender nossa posição de filho.
Precisamos entender a nossa posição de discípulo de Cristo e de servo. Precisamos deixar ser guiados pelo Espírito. E última coisa, precisamos entender que perder muita coisa na vida é ganhar com Cristo. Gente, desculpa, foi longo. Foi longo, tinha que ser longo, mas tinha que falar um pouco de tudo, de coisas que nós não devemos fazer ou outras que nós precisamos fazer em 2016 para ser de Cristo Jesus. Santa microfonia. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta novamente. Você quer viver 2016 totalmente para Cristo Jesus? Feche os seus olhos. Porque você sabe que você vai ter que mudar muita coisa. Agora você viu tudo. Eu vou ter que mudar, pessoas vão brigar comigo, família vai falar que eu só vivo na igreja. O que mais que eu já ouvi? Ah, porque você dá 10% para o pastor, você dá dinheiro para o pastor. Ah, porque... Aleluia. Tudo isso que eu estou falando, porque eu falei para vocês, vai acontecer na vida de vocês se vocês aceitarem viver para Cristo em 2016. Viver em santidade, nem falei porque nós fizemos uma campanha em novembro inteirinha de santidade, né? Gente, dá um jeito disso aí, pelo amor de Deus. Os retorno dos microfones. Pode desligar isso aí, só ligar? Ah, tá. Feche os seus olhos. Medita por um instante. Eu quero que você fale aí com Deus nesse momento e fale assim: Pai, eu quero realmente, 2016, viver para Cristo. Porque se você assumir esse compromisso, faça. Porque Deus quer esse compromisso com você. Deus está esperando o dia, a data e a hora que você fala: Pai, agora eu estou aqui e sou totalmente teu. Faz aquilo que precisa na minha vida. Conserta aquilo que ainda falta. Se eu tiver que deixar alguma coisa, que eu deixe. Feche os seus olhos. Se você quer entregar sua vida para Cristo, começa a falar com Ele agora. Fala: Pai, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo. Assim como o Senhor chegou nos discípulos e falou assim: ó, entrego tudo. Segue a mim. Jesus está falando para você: filho. Ele não está te chamando como servo, Ele não está te chamando como humano, como pessoa. Ele está falando: filho, quer seguir, quer vir a mim, só faça algo. Se você vir da forma que você é, da forma que você está, você não vai conseguir. Negue a si mesmo, deixe eu controlar, toma sua cruz e venha. Porque é eu que carrego a cruz para você. Mas tomar a cruz e vir até Cristo, a decisão só é tua. Então decida de uma vez por todas em 2016 viver uma vida de santidade, viver uma vida para Cristo. E se lasque aquilo que a humanidade, aquilo que a sociedade falar de você. Você vai falar: eu não quero saber, eu vivo para Cristo. Podem me julgar, podem falar comigo, mas eu quero viver para Cristo. Chega daqueles pecadinhos. Chega de na igreja eu ser algo, na roda dos meus amigos eu sou outro, na minha família eu sou outro. Viva o caráter de Cristo. Tem apenas um caráter na sua vida. Deseje na sua vida um dia você poder falar assim: ó Pai, aonde eu vou, eu sei que a tua luz está comigo. Eu não preciso ter camiseta escrito Jesus, eu não preciso ter correntinha escrito Jesus, eu não preciso ter pulseirinha escrito Jesus. Mesmo se eu tivesse apenas com uma veste de roupa, as pessoas iriam olhar para mim e ia ver a luz de Cristo resplandecendo. Deseje vir para a luz de Cristo nessa noite. Você que quer responder esse chamado para 2016, você vai repetir essa oração assim comigo: Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida
como um dia o Senhor entregou a tua por mim. Por isso hoje, Deus, repito, por isso hoje, em agradecimento, em rendição, eu me prostro aos seus pés, eu me prostro diante da tua cruz. Eu quero te seguir. Fala isso para Cristo ouvir. Fala, eu quero te seguir. Em 2016 vai ser o melhor ano da minha vida, porque vai ser o primeiro ano que eu entreguei o controle total da minha vida a Cristo. Vai ser o primeiro ano que eu vou olhar para a sociedade, eu vou olhar para o mundo e falar: agora eu posso verdadeiramente mudar o mundo. Agora eu posso verdadeiramente fazer a diferença. Agora verdadeiramente eu vou ser o sal. Agora verdadeiramente eu vou ser a luz. Oh Pai, 2016 estou indo viver para Cristo. Por Ele eu me movo, por Ele eu existo e por Ele eu vivo. Oh Pai, recebe a vida dos jovens que fizeram essa oração em Tuas mãos. Que Teu Espírito a partir de hoje possa controlar eles, levar eles aonde o Senhor quer, a usar a boca deles, entender que o Evangelho não é pregar, o Evangelho não é ver, mas o Evangelho é viver. E viver o Evangelho é viver a Cristo. Fique de pé.